Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você 4 fundos imobiliários que são mais baratos que o MXRF11 e alguns deles ainda pagam mais dividendos do que o MXRF11, que é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores e que todo mundo conhece. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Agora, vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você quais são esses 4 fundos imobiliários mais baratos que o MXRF11. Então vamos lá. Para mostrar quais são esses fundos imobiliários mais baratos o MXRF11, eu vou utilizar o site do Funds Explorer, que é esse site aqui, Funds Explorer. E o primeiro deles é o VGIR11. Então, para isso, a gente vai vir aqui na lupa e vai pesquisar por esse fundo imobiliário, que é o VGIR11. Esse aqui, ó, Valora. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, ou seja, ele investe em renda fixa atrelada ao mercado imobiliário. Ele hoje está custando R$ 9,52. Para quem viu o último vídeo do meu canal, percebe que hoje o MXRF11 está um pouco acima de R$ 10. Então, esse fundo imobiliário é mais barato que o MXRF11. Logo aqui em cima, a gente vê algumas informações importantes, como a liquidez diária, que tem em média 197 mil negociações por dia. Isso é uma boa liquidez diária. O último rendimento dele foi de 12 centavos, o mesmo valor do MXRF11. Só que a cota dele é mais barata do que a do MXRF11. Então, isso resultou num dividend yield maior de 1,25% nesse mês. O patrimônio líquido dele é legal também. É de quase R$ 1 bilhão, ou seja, é um patrimônio líquido razoável, um patrimônio grande. Outra questão interessante que a gente percebe que é o valor patrimonial, que é de R$ 9,62. E hoje esse fundo está sendo negociado a R$ 9,52, ou seja, o valor dele negociado hoje é menor do que o valor patrimonial. Então, o preço de hoje dividido pelo valor patrimonial está dando 0,99, o que pode ser um indicador de que este fundo imobiliário esteja barato. Mas você não pode utilizar apenas um indicador de forma isolada para definir se um fundo imobiliário está barato. Agora vamos descer aqui um pouco para olhar algumas informações sobre esse fundo, como a rentabilidade dele, por exemplo, dos últimos tempos. Se a gente colocar aqui no prazo máximo, a gente percebe que a cotação normal, como de qualquer fundo de papel, fica estável ao longo do tempo, né? Então, 2018 era de R$ 100 mais ou menos. Chegou aqui em 2022, também estava em R$ 100. Só que houve um desdobramento de 1 para 10. Uma cota que valia R$ 100 virou 10 cotas valendo R$ 10 cada um. Então, de lá para cá, do desdobramento para cá, o valor do fundo continuou mais ou menos estável ali, próximo de 10, R$ 9,00 e pouco, R$ 10,00 e pouco. Agora vamos descer mais um pouquinho para a gente ver as informações de dividendos. Chegando aqui nessa parte, a gente vê que nos últimos 12 meses ele teve um dividend yield bem alto. Ele pagou cerca de 15,75% de dividend yield. Isso é bastante coisa. A gente vê
que nos últimos meses, de fevereiro para cá, ele tem pagado ali 12 centavos, 13 centavos, 11. Para um fundo imobiliário que a cota custa 10 em média, é um valor interessante de dividendos. Mas, assim como o preço sobre o valor patrimonial não pode ser levado sozinho em consideração para você saber se o fundo imobiliário é bom ou ruim, o dividendo também você não pode olhar sozinho. Você tem que juntar várias informações para decidir se vai ou não investir em um determinado fundo imobiliário. Bem, esse foi o primeiro dos 4 fundos imobiliários mais baratos. Vamos ao próximo, que é um fundo imobiliário agro, né? Um FIAGRO. E ele tem um ticker que é o XPCA11, XP Crédito Agrícola. Esse fundo é um fundo que investe em renda fixa atrelada ao mercado imobiliário agro. Então ele é um pouco diferente, é um fundo de papel também, mas é um pouco diferente do anterior, porque aqui ele é mais focado no mercado agro. A gente percebe que hoje a cota dele está em R$ 9,76, também menor que os R$ 10 e pouco do MXRF11. A sua liquidez diária também é boa, de mais de 153 mil negociações por dia, em média. E o último rendimento foi de 15 centavos, que dá um dividend yield acima de 1,5%. Isso é muita coisa. O seu patrimônio líquido é de quase 300 milhões de reais. É um pouco menor do que o que a gente viu anteriormente, que foi o VGIR11, e bem menor que o MXRF11, que tem um patrimônio líquido acima de 2 bilhões de reais. Mas é um fundo que está crescendo. O valor patrimonial da sua cota é de R$ 9,49, ou seja, hoje ele está sendo negociado acima do valor patrimonial de sua cota. E isso dá um preço sobre o valor patrimonial acima de 1, que é de 1,03 neste caso. Agora vamos descer um pouquinho para a gente ver como foi a rentabilidade desse fundo ao longo dos anos. No caso desse fundo, a gente vê aqui uma anomalia, que foi um agrupamento de cotas, né? A gente fala do desdobramento, quando você tem uma cota que vira 10. Nesse caso aqui, uma cota que valia R$ 9,00 e pouco, juntou com outras 9 cotas e 10 cotas viraram uma cota valendo R$ 90,00. Mas esse agrupamento foi desfeito e depois voltou a cada cota valer cerca de R$ 9,00. R$ 9,00 ao longo de todo o período, R$ 9,00, R$ 10,00 e pouquinho. Essa é a média de cotação de todo o período de existência desse fundo, que é novo, né? Você vê aqui que as negociações, o IPO dele foi em 2021. Agora vamos descer mais um pouco a tela aqui para a gente encontrar informações sobre dividendos deste fundo imobiliário. Aqui a gente chega nas informações de dividendos e a gente vê também que o dividend yield dos últimos 12 meses foi de quase 17%. Isso é muita coisa também. Você ganha mais de 1% ao mês em média de dividendos. A gente vê que ele manteve aqui uma média de 14, 15 centavos desde março do ano passado até março deste ano. Isso é um dividendo muito alto para qualquer tipo de investimento. Agora vamos ao terceiro fundo imobiliário mais barato que o MXRF11, que agora será um fundo de tijolo de logística, que é o GALG11, esse aqui, o Guardian Logística. Esse fundo hoje é negociado a R$ 8,28, bem mais barato que o MXRF11, que está acima de R$ 10.
Sua liquidez diária não é tão baixa, mas é mais baixa do que a dos dois fundos que a gente viu anteriormente. 69 mil negociações diárias é um número razoável. Seu último rendimento foi de 8 centavos e deu um dividend yield de 1,01%. O patrimônio líquido dele já é um pouco maior, acima de 500 milhões de reais. E o valor patrimonial da cota é de R$ 9,29. Então, hoje ele está sendo negociado bem abaixo do valor de seu patrimônio. Isso está resultando em um preço sobre o valor patrimonial de 0,89. Agora, vamos descer a tela para a gente ver como a cotação dele se comportou ao longo dos anos. Assim como os outros fundos, ele também passou por um processo de desdobramento de 1 para 10 aqui no ano passado. E foi a partir daí que sua cota ficou valendo R$ 9,00 e pouco. E foi desvalorizando devagarzinho até chegar nos 8 e pouco de hoje. Então a gente percebe que no critério rentabilidade ele vem caindo ao longo dos anos, ele não está conseguindo se manter num período de alta. Só que, em se tratando de um fundo imobiliário de tijolo, isso é normal, tá? De 2021 para cá, os fundos de tijolo, a cotação deles vem sofrendo um pouquinho, até pelo aumento da taxa de juros. Isso deve se reverter. Não é garantido, mas deve se reverter quando a taxa de juros começar a cair. Os fundos imobiliários de tijolo devem começar a se valorizar bastante. Agora vamos dar uma olhada nos dividendos, para a gente ver como esse fundo imobiliário se comportou em relação aos dividendos nos últimos meses. Aqui a gente percebe que o dividendo dele para um fundo imobiliário de tijolo foi muito bom até, quase 11% nos últimos 12 meses. Isso é bastante coisa para um fundo imobiliário de tijolo, é um ponto positivo para esse fundo. E está mantendo aqui uma média de 8 centavos, né? Raramente ele dá uma caída brusca, poucas vezes, foram 2 vezes aqui nesse gráfico, mas a média aí é de 8 centavos. E agora, para finalizar, vamos ver um fundo híbrido, que é o VGHF11. Por que esse fundo é um fundo híbrido? Porque ele é um fundo majoritariamente de papel, que investe em renda fixa, atrelada ao mercado imobiliário, mas ele também investe um pouco em outros fundos imobiliários. Então ele também se comporta um pouco como um fundo de fundos. Por isso ele é um fundo híbrido. O valor da cota dele hoje está em R$ 8,67, também bem mais barato que o MXRF11, que está acima de R$ 10. A liquidez diária dele é bem interessante, mais de 264 mil negociações por dia em média, isso é bastante coisa. O último rendimento dele foi de 10 centavos, que deu um dividend yield de 1,13%. O patrimônio líquido dele também é grande, acima de 600 milhões de reais. E é mais um caso de um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial maior do que o valor que está sendo negociado hoje na bolsa, resultando em um preço sobre o valor patrimonial de 0,95. E como foi a cotação desse fundo nos últimos tempos? Vamos olhar aqui. Vamos colocar o gráfico aqui no máximo. E a gente percebe que ele oscilou bastante de 2021 para cá. Ele saiu de R$ 10, chegou aqui a um pico de R$ 10,54 e hoje ele vem caindo, vem sofrendo bastante aqui desde abril do ano passado até agora, em abril deste ano. Teve uma desvalorização de quase 15% nesses 12 meses.
Como ele é um fundo híbrido, em vez de ser só um fundo de papel, ele também sofre mais, ele também tem uma volatilidade maior, né? A sua cota valoriza mais e desvaloriza mais, diferentemente do que acontece num fundo que é só de papel, onde a cotação fica mais ou menos em linha reta. E vamos ver também como esse fundo se comportou em relação aos dividendos nos últimos tempos. Olha só que coisa interessante. O dividend yield dele dos últimos 12 meses é acima de 15%. Isso é muita coisa. Isso é mais do que a desvalorização que a cota teve nos últimos 12 meses. Não é? 15% é um dividendo muito alto para 12 meses. Aí, olhando aqui no gráfico, a gente percebe que ele está pagando um pouco menos do que já pagou outrora. Está pagando 9, 10 centavos, mas antes ele pagava ali 14, 16, chegou a pagar até 18 centavos. Mas mesmo assim, como a cota desvalorizou, mesmo os dividendos caindo, o dividend yield se manteve muito alto, porque o dividend yield nada mais é do que o valor do dividendo dividido pelo valor da cota. E esse foi o quarto fundo imobiliário mais barato que o MXRF11. E você viu que a maioria deles paga até mais dividendos do que o MXRF11. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo e se você conhece algum outro fundo imobiliário que é mais barato que o MXRF11. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que não conhece esses fundos imobiliários citados. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @Pedro Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. E para você que chegou até o final do vídeo, eu vou deixar aqui um link na descrição com 3 materiais gratuitos feitos por mim. Um guia de renda fixa, um guia de fundos imobiliários e também um guia de dividendos. Os 3 são gratuitos e o link vai estar aqui na descrição. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.